I've been listening to the sound of Brazilian voices settled in a natural state. Ele está escutando o som das vozes brasileiras estabelecidas em seu estado natural. Oh yeah. Background radiation. Radiação do fundo. Oh yeah. So, to be fully qualified for this second phase, you would have achieved shamatha. And you'd be able to know and identify substrate consciousness. It's right there, you know it. Então, para ser plenamente qualificado para a fase 2, a gente precisaria ter atingido o shamatha. E para a gente poder reconhecer a consciência substrato, que seria fácil, porque está ali, está logo ali. But if we're not fully qualified, this doesn't mean we're not qualified at all. Mas não ser plenamente qualificado não quer dizer que nós não sejamos nada qualificados. Many people engage in state of generation, completion, vipassana, Mahamudra Dzogchen without being fully qualified. Muitas pessoas se dedicam a estágio da geração, da completude, Mahamudra, Vipassana, Dzogchen, sem ter atingido shamatha. That doesn't mean that they get no benefit. Isso não significa que elas não obtêm nenhum benefício. They may get a lot of benefit. Podem obter muito benefício. They just won't get the full benefit. Só elas não conseguem obter o pleno benefício. So likewise for us now. É a mesma coisa para nós agora. So we see the prerequisite is the ability to know and identify the ethically neutral ground as your substrate consciousness. Então a gente viu que agora o pré-requisito seria identificar a base, que seria a consciência substrato. If your mind hasn't fully settled in its natural state, then you're not fully capable of doing that. Se a mente não se estabeleceu plenamente no seu estado natural, a gente pode não conseguir mesmo fazer isso. But you can know and identify a close facsimile. Mas a gente pode identificar e conhecer um facsímile bem próximo. When you really quiet your mind, Quando a gente aquieta mesmo a mente and you're resting in the awareness of awareness, e repousa na consciência da consciência, and you're knowing the awareness of which you are aware, e você tem consciência da consciência pela qual você está consciente, that's a facsimile of the substrate consciousness. isso é um facsímile da consciência substrato. So you use what you have. Então a gente usa o que tem. So that's what we'll do in this session. É isso que a gente vai fazer nessa sessão. We'll use what we have. A gente vai usar o que a gente tem. And don't worry if you're not fully qualified. You'll get there sooner or later. E não se preocupa se você não é plenamente qualificado. Você vai se qualificar plenamente mais cedo ou mais tarde. Sooner, not later. Mais cedo, não mais... Mais cedo, não mais tarde. Making big mess. Yes. Hola, so. Settle your body, speech, and mind in the natural state. Estabeleça seu corpo, fala e mente em seus estados naturais.
As we venture into the main practice, let your eyes be softly open. Conforme nós entramos na prática principal, deixe os olhos suavemente abertos. And rest your awareness in the space in front of you without focusing on or meditating on anything. E deixe a consciência repousar no espaço à sua frente, sem focar coisa alguma e sem meditar em coisa alguma. To the best of your ability, withdraw your attention away from all sensory and mental appearances, right in upon the primal, unmediated experience of being aware. Da melhor forma possível, recolha sua consciência de todas as aparências sensoriais e mentais e dirija para a experiência direta e não mediada de estar consciente. And let your awareness be still, undistracted, free of grasping. E deixe a sua consciência permanecer quieta, sem fixações e sem distrações. And now, without investigating or analyzing, but just observing closely, examine what is this consciousness that is still. E agora, sem investigar ou analisar, mas observando cuidadosamente, o que é essa consciência que permanece quieta? Is it not true that this awareness that is temporarily still, unelaborated, is in fact ethically neutral, neither virtuous nor non-virtuous? Não é verdade que essa consciência que está temporariamente quieta, sem elaborações, ela é neutra, nem virtuosa e nem não virtuosa? Can you know and identify this ethically neutral stream of consciousness? Você consegue ver e identificar essa corrente de consciência eticamente neutra? Can you experience a mode of awareness that knows and identifies the stream of consciousness without reifying it, without entering into dualistic grasping? Você consegue identificar um fluxo de consciência que é capaz de identificar a consciência sem reificá-la e sem fixar-se de forma dualista? That knows that this consciousness, when you seek for it in and of itself by its own nature, cannot be found.
que sabe que essa consciência, quando ela é buscada inerentemente, dentro de si mesma, ela não pode ser encontrada em lugar algum. It's identityless. Ela não tem identidade. It doesn't have any inherent nature of its own. Ela não tem nenhuma existência inerente por si mesma. Can you see that? Você consegue ver isso? When you probe inwards upon the awareness that identifies the substrate consciousness, quando você investiga internamente a consciência que identifica a consciência substrato, can you identify a domain of awareness that is unchanging, unborn, unceasing? você consegue identificar um domínio de consciência que é não nascida, incessante, that is unconditioned? não condicionada? As you look within, can you see awareness that is empty of its own inherent nature? Quando você olha para dentro, você consegue ver a consciência que é vazia de existência inerente? And yet naturally luminous. E ainda assim é naturalmente luminosa? Beyond the reach of all mental afflictions and obscurations. Fora do alcance das aflições mentais e obscurecimentos? Naturally liberated. Naturalmente liberada. Is there here a domain of awareness that knows itself, non-dually, without reliance upon any other circumstances or causes? Existe aqui uma consciência que conhece a si mesma sem depender de causas e circunstâncias?
It is said that the mind streams of sentient beings are permeated by Buddha mind. É dito que as mentes dos seres sencientes, os fluxos mentais dos seres sencientes são permeados pela mente do Buda. Which is primordially always free, awakened. Que é primordialmente sempre livre, desperto. Can you see your own face as that unborn, awakened awareness? Você consegue ver sua própria face como essa consciência não nascida e desperta? Is there an awareness here that transcends all conceptual categories, that is forever untouched by concepts and words? Existe alguma dimensão da consciência aqui que transcende todas as elaborações conceituais, que não é tocada pelas palavras e conceitos? That transcends the categories of existence and non-existence. Que transcende a categoria de existência e não existência. Being beyond time, it is unborn and unceasing. Que estando além do tempo, ela é não nascida e incessante. Transcending space, there is for it no coming or going. Que transcendendo o espaço, portanto ela não vem e nem vai. A domain of awareness that transcends quantification, cannot be deemed one or more than one. Uma dimensão de consciência que transcende a quantificação. Não pode ser considerada uma, nem mais de uma. Rest in that awareness that is empty of origin, empty of location, empty of destination. Descanse nesta consciência que é vazia de origem, vazia de localização e vazia de destino. Unborn, unmodified.
não nascida e não modificada, in which the knower and the known are not different. onde o que conhece e aquilo que é conhecido não são diferentes. And rest there, free of all of the activities of the mind. Descanse aí, livre de todas as atividades da mente. Illuminating all appearances unimpededly. Iluminando todas as aparências sem impedimentos, But not dualistically grasping onto any of them. mas não se fixando de forma dualista a nenhuma delas. An awareness that perceives the emptiness of all appearances. Uma consciência que precede a vacuidade de todas as aparências. All equally pure. Percebe-as igualmente puras. All equally pure creative expressions of pristine awareness. Todas igualmente puras e expressões criativas da lucidez prístina. Non-dual from the awareness of them. Não duais da consciência delas.
So that was a facsimile of pointing out instructions. Esse é um facsímile de uma instrução de apontamento da natureza da mente. Then once you've identified pristine awareness, you've seen your own face, then of course the task is to be able to rest there, maintain that sustainability. Crucial. Então, uma vez que você tem identificado a lucidez prístina como sendo a sua própria face, então o próximo passo é repousar nessa consciência. So the next heading is resting in the essential nature of the indwelling state. Então, a próxima parte é repousando na natureza essencial do estado intrínseco. The root text reads, being nothing whatsoever. It transcends all expressions of speech and thought. In natural openness with no modification, negation or affirmation by meditation, it is spontaneously actualized as the sharp Vajra of wisdom. Então, o texto raiz diz, não sendo absolutamente nada, transcende todas as expressões de fala e pensamento. Na expansão natural, sem modificação, negação ou afirmação pela meditação, é espontaneamente manifesta como Vajra Cortante da sabedoria. So then we turn to the commentary, extremely helpful. Então a gente vai agora para o comentário que é muito útil. The essential nature of unimpeded pristine awareness does not fall to either extreme of existence or non-existence. So it's nothing whatsoever. It's not even non-existent. A natureza essencial da lucidez prístina desimpedida não se enquadra no extremo da existência ou da inexistência. Portanto, não é absolutamente nada. Ela não é nem não existente. This adjective, unimpeded, again, is crucial. Esse adjetivo aqui, desimpedida, é crucial. The human mind is incredibly impeded, A mente humana é incrivelmente impedida. constrained in all manner of ways. Yeah? Ela é restrita de muitas formas. When it melts into the substrate consciousness, you're withdrawn from all appearances. The substrate is empty of appearances. That's definitely inhibited. Inhibited, yeah. Quando a mente comum se dissolve no substrato, que é vazio completamente de aparências, isso é definitivamente inibido, é um estado inibido. But it's the very nature of pristine awareness that it's unimpeded in its radiance to illuminate all manner of appearances. Mas a natureza da lucidez prístina é absolutamente desimpedida, ela ilumina todos os tipos de aparências. And we see this crucial point. It's the first and perhaps the most powerful one among the 8 conceptual extremes. It's neither existent nor non-existent. Então aqui é talvez o ponto mais importante entre os 8 extremos. Ela não é nem existente e nem inexistente. And in the Vipassana practice of examining the mind that knows and determining if it does exist, it should have characteristic by which it can be known. If it doesn't exist, it can't know anything. And so one finds both of these possibilities are not possible. If it were existent, it has to be knowable. Otherwise, the word existent doesn't mean anything. And yet, it's not. But it can't be non-existent because it can't conclude that it's non-existent. If it's non-existent, you can't conclude anything. So you just basically batter it in that Vipassana exercise. Batter it against the 2 walls of existence and non-existence until you shatter it. And what's left is pristine awareness. Então, essa história desse extremo entre existente e não existente, né? Na prática de Vipassana, o que a gente faz? A gente está lá repousando na consciência e daí é feita essa pergunta, mas essa consciência ela existe ou ela não existe? Se ela existe, está repousando na mente, né? Se existe ou não existe? Se ela existe, ela precisaria ter características pelas quais ela poderia ser conhecida. A gente procura característica, não encontra. Não tem característica, então não posso dizer que existe, porque ela não pode ser conhecida. Mas aí vem a outra parte. Então ela não existe? Bom, se ela não existe, quem é que está consciente disso? Né? Aí então a gente fica se batendo de um lado e do outro, de um lado e do outro. Né? A gente quebra essa coisa toda e aí sobra Rigpa. So when you do cut through the conditioned mind, both coarse and subtle, you cut through to that original purity, which means primordial purity, of pristine awareness. In that cutting through, you leave behind all activities of the mind, including all words and thoughts. Então, quando a gente atravessa para a pureza original da consciência, para Rigpa, quando a gente está atravessando,
a gente deixa para trás todas as atividades da mente, incluindo pensamentos e conceitos. The radiance of pristine awareness is unimpeded, so it may indeed be aware of thoughts and words, images and so forth arising, for sure, but it doesn't think them. Então, a radiância da lucidez prístina é desimpedida, então ela pode estar consciente de pensamentos, conceitos, tudo, mas ela não está pensando esses pensamentos. Since all movements of words and thought cease, it transcends all expressions of speech and thought. Como todos os movimentos. Second sentence. Uma vez que todos os movimentos de palavras e pensamentos cessam, ela transcende todas as expressões de fala e de pensamento. Abiding in natural openness, self-illuminating, free of any reified object, and with no modification, negation, or affirmation by any view or meditation, is the sharp Vajra of wisdom, the spontaneously actualized essential nature made manifest. Permanecer na expansão natural, autoiluminadora, livre de qualquer objeto reificado e sem modificação, negação ou afirmação por qualquer visão ou meditação, é o Vajra Cortante da sabedoria. A natureza essencial espontaneamente manifesta. So we can speak of just the sheer cognizant aspect of pristine awareness. Rikpa means knowing. But in addition to the sheer cognizance, there's what is called the rikpetzel, and that's a creative power of pristine awareness, which corresponds quite closely to luminosity. Então, além da cognoscência, de conhecer, esse aspecto de conhecer da natureza prístina, também se fala do poder criativo da lucidez prístina, que poderia ser chamado de luminosidade. So, when you cut through to this original purity at this time, since the creative power is unimpeded, all appearances are made manifest. Então, quando a gente atravessa para a pureza natural da lucidez prístina, todo o poder criativo está desimpedido, então ele se manifesta espontaneamente. So this is similar to what takes place with the thoughts of a sentient being. You're resting in awareness, and thoughts pop out. Thoughts and images and desires, emotions, they just come out, right? So, although this is similar to what takes place with the thoughts of a sentient being, those thoughts being kind of the creative power of the mind, dualistic mind, yeah? Mm-hmm. Since they vanish, that is, these appearances, since they vanish non-dual from their objects, dispersing piecemeal, without even a single one having any referent, they are nonetheless not the thoughts of a sentient being. Então é parecido o que acontece com a nossa mente. A gente está repousando na consciência e os pensamentos ficam pulando, saltando, surgem em todo lugar. Embora isso seja semelhante ao que ocorre com os pensamentos de um ser senciente, uma vez que eles desaparecem, não duais em relação aos seus objetos, dispersando-se aos poucos, sem que nem sequer nenhum único deles tenha qualquer referente, eles não são, portanto, os pensamentos de um ser senciente. So these are the spontaneous effulgences of the creative power of pristine awareness, in contrast to the spontaneously arising thoughts of a delusional sentient being's mind. Superficially similar, fundamentally not. Então é superficialmente semelhante, o poder criativo desimpedido da lucidez prístina é superficialmente semelhante ao surgimento de pensamentos de uma mente de um ser senciente. A efulgência, essa palavra não sei nem se existe, mas é efulgência, a radiância da lucidez prístina é semelhante ao surgimento de pensamentos da mente de um ser senciente. So from previous retreats, some of you may recall the term mentation as a translation of manas. The subtle mentation being simply that faculty of a sentient being's mind that distinguishes this from that, sounds from tactile sensation. And then the coarse, and it's non-conceptual. And then the subtle, that's the subtle mentation. Then the coarse mentation is then infiltrated by concepts. And that distinguishes this object from that object. So those are functions, fundamental functions of a sentient being's mind. Então, em alguns retiros anteriores, o Lama falou sobre a palavra manas, que a gente às vezes traduziu como mentação, porque existe, mas a gente decidiu traduzir como atividade mental. Então, tem as atividades mentais sutis, que seria simplesmente distinguir uma coisa da outra de uma forma não conceitual, e tem a atividade mental grosseira,
que é distinguir um objeto de outro. Essas são as atividades mentais de uma mente de um ser senciente. And you may recall that mentation, subtle and coarse, are rooted in or emerge from afflictive mentation, klishta-manas. And that's that primal grasping of I am as something separate. E essas atividades mentais, elas surgem a partir, a raiz delas é a consciência aflitiva, klishta-manas, que é uma consciência de uma sensação de um eu. So, the mentation of the mind of a sentient being is rooted in delusion, and it is that which constructs your samsara. Então, a atividade mental de um ser senciente, ela é enraizada na delusão, e é isso que constrói o samsara. But now, instead of having the root of delusion, you have the root of pristine awareness. Therefore, mentation shifts over to wisdom. Então, a atividade mental da mente do ser senciente está enraizada na ignorância, mas agora, como ela está enraizada, a nossa raiz agora é a lucidez, é a consciência primordial, então a atividade mental se transforma, passa a ser sabedoria. The creative power of the mind shifts to primordial consciousness, and stability is achieved in this, which is analogous to water clear of sediment. So this is very important to know. Então, assim, a atividade mental se torna sabedoria, e o poder criativo se torna consciência primordial, e nisso a estabilidade é alcançada, o que é análogo à água livre de sedimentos. Então, é muito importante saber disso. So, if you don't go beyond simply resting in the substrate consciousness, which means then if you do not identify this path, because resting in the substrate consciousness is not a path, it doesn't go anywhere. If you do not identify this path, and on this basis realize the Dharmakaya, which is primordial consciousness that is present as the ground of being, Buddha mind, then apart from having the power to propel you into the form and formless realms, just this alone, having achieved shamatha, resting in the ethical neutral state, just this alone will not enable you to achieve omniscient enlightenment. Então, se você não identificar a consciência substrato, né? Então, se você não identificar esse caminho, e sobre essa base, realizar o Dharmakaya, a consciência primordial que está presente como a base da existência, então, além do poder de impulsioná-lo aos reinos da forma e da não forma, isso apenas não permitirá alcançar a iluminação onisciente. Therefore, when you identify this, if you practice single-pointedly without falling back into an ethically neutral state, back to the substrate, finally, the discerning primordial consciousness will blaze forth as the creative power, and you will authentically experience ultimate reality, the nature of existence of suchness. Portanto, quando identificar isso, se você praticar unifocadamente, sem cair novamente em um estado eticamente neutro, cair de volta para o substrato, finalmente a consciência primordial discriminativa brilhará como poder criativo, e você experimentará autenticamente a realidade última, a natureza da existência da talidade. So the subjective clear light, primordial consciousness, will realize the objective clear light, Dharmadhatu. Então, a clara luz subjetiva, a consciência primordial, vai realizar a clara luz objetiva, que é o Dharmadhatu. In this way, you will become enlightened as Samattabhadra, the original primordial ground Dharmakaya. E assim você vai identificar Samantabhadra, que é o can you repeat, please? Yeah, it's right here. Dessa maneira você se tornará iluminado como Samantabhadra, o Dharmakaya primordial e original da base. So no one's suggesting this is easy, but it is simple. Ninguém está sugerindo que isso é fácil, mas é simples. As in not complex. Not Porque não é complex. complexo. Yeah. Or not complicated. Ou não é complicado. But the point here is by doing just this one thing, just realizing Rigpa, then all the other qualities of the path, the stage of generation, stage of completion, and so the six perfections, they all emerge from this. O ponto é que se você realizar Rigpa, fizer isso e realizar Rigpa, todo o resto surge. Então, todas as seis perfeições, todo o estágio da geração, todo o estágio da completude surge a partir de Rigpa. So you don't necessarily have to engage in a wide range of complicated and diverse practices to cultivate this and this and this.
Tap into this and they all come spontaneously. Então você não precisa se dedicar a várias práticas complicadas para cultivar isso, aquilo. Você identifica a Rigpa e a partir daí tudo surge, tudo vai brotar a partir de Rigpa. So how the qualities of the path and fruition are perfected, another translation of that is how the qualities of the path and fruition are complete in the ground Dharmakaya. They're already there. Então, o título dessa próxima sessão é como as qualidades do caminho da fruição são aperfeiçoadas. Outra tradução seria como as qualidades do caminho da fruição são completas em Dharmadhatu, já estão ali presentes. So the root text reads all the qualities of view, meditation and conduct, as well as of the ground path and fruition, together with taking refuge, bodhicitta, the six perfections, and the mandalas of deities and mantras, so all the practices of stage of generation and completion, all without exception are perfected while combined as one within the sharp Vajra. They're all there in that ground Dharmakaya. Todas as qualidades da visão, meditação e conduta, bem como da base, caminho e fruição, juntamente com o refúgio, a bodhicitta, as seis perfeições, as mandalas de deidades e mantras, todas as práticas de estágio da geração de completude, todos, sem exceção, são aperfeiçoados quando unificados dentro do Vajra Cortante, em Dharmakaya. Todos estão presentes já em Dharmakaya. That one term, perfected, dzok, as in dzogchen. I will say this. From the perspective of the ground Dharmakaya, they're not perfected. They're already complete. They don't get better. They're already complete. They're perfect already from the perspective of ground Dharmakaya. But from the ground pristine awareness, they're already complete. Nothing to add, no improvement. From the perspective of the path pristine awareness, you do have a sense of of a blossoming, an opening, a clarification, and so from that perspective they are perfected by resting in Rigpa, without adding anything to them to help them along. Então, essa palavra dzok, de dzogchen, né, que é aperfeiçoar, ou aperfeiçoado, né, do ponto de vista da Dharmakaya, da base, eles não são aperfeiçoados, eles já estão completos, já estão perfeitos ali. Já sempre foram perfeitos, já estão ali completos, né? Mas do ponto de vista do caminho, a gente tem a sensação de que aquilo vai sendo aperfeiçoado, né? Então, a gente tem a sensação de que em algum momento aquilo vai ficar completo. Mas do ponto de vista da base, não. Já são completos. So then we go to the, let's see, where are we? If you truly realize. Yeah, so now we go to the commentary. If you truly realize the profound nature of existence in this way, and engage in the stages of meditative equipoise and post-meditative practice, in other words, really sustain that path pristine awareness, here is how the immensely efficacious accumulations of merit and knowledge are simultaneously perfected, just by resting in Rigpa. Então, se você realizar verdadeiramente a natureza profunda da existência dessa maneira e se engajar nos estágios de equilíbrio meditativo e na prática pós-meditativa, se você sustentar a lucidez prístina do caminho, repousar em Rigpa, eis como as acumulações imensamente eficazes de mérito e conhecimento serão simultaneamente aperfeiçoadas. So the accumulations of merit and knowledge are simultaneously perfected with a view that has no viewpoint. Então, as acumulações de mérito e conhecimento são simultaneamente aperfeiçoadas com uma visão que não tem ponto de referência. No opinions, no beliefs, no theories, no doctrines, no assertions. Não tem opinião, não tem crença, não tem doutrina, não tem asserção. Transcends all of that. Transcende tudo isso. So the view that has no viewpoint. Então, é uma visão que não tem ponto de referência. Meditation that has no mode of cognition. When we speak of mode of cognition, we're referring to a function of a sentient being's mind. It's beyond that. É uma meditação que não tem modo de cognição. Cognição é uma função da mente humana, de uma mente humana. Então, está além disso. That's why Dzogchen meditation is called non-meditation. É por isso que a meditação de Dzogchen é chamada de não meditação. As in the title of a text we looked at a year or two ago, Buddhahood without meditation. Well, that's Buddhahood with non-meditation.
Como o texto que nós estudamos nos 2 anos anteriores, é o estado búdico sem meditação. Poderia ser também o estado búdico com não meditação. As in meditation that involves some activity of the mind to achieve something that hasn't been achieved. Então, é como se a meditação tivesse alguma forma de atividade para atingir alguma coisa que ainda não tinha sido atingida. And cognizing something that hasn't been cognized. E conhecer alguma coisa que não tinha sido conhecida. But pristine awareness utterly transcends the mind, and it's always been self-knowing. Mas a lucidez prístina, ela transcende a mente, ela sempre se autoconheceu. So we have view, meditation, and conduct. Então a gente tem visão, meditação e conduta. Merit and knowledge are simultaneously perfected, or with the supreme conduct that is without modification. Então os méritos e conhecimentos são simultaneamente aperfeiçoados quando a conduta suprema não tem modificação. Insofar as you're resting, this is very important, insofar as you're resting in pristine awareness, as you engage in conduct, there is no embracing or rejection of good and bad, because you're resting in pristine awareness. So you are, from your perspective, you are beyond that duality. So you don't need to affirm or negate, because whatever behavior spontaneously manifests out of Rigpa is going to be Buddha enlightenment, Buddha activity. Mm-hmm. So there's no restraint, no editing, whereas for everybody else, as long as you're functioning with a human mind, then you have to recognize this is virtuous, this is non-virtuous, and there are consequences. Mm-hmm. Yeah? Quando você, então, está repousando na lucidez prístina e você se engaja em qualquer tipo de conduta, você não precisa abraçar o que é certo e rejeitar o que é errado. Quando verdadeiramente a ação parte da lucidez prístina, essa é uma atividade de um Buda. Não é uma atividade de um ser senciente. Mas enquanto a gente não chegar ali, a gente sim vai ter que distinguir o que é virtuoso de não virtuoso. So now to give that sentence all together. With a view that has no viewpoint, meditation that has no mode of cognition, and the supreme conduct that is without modification, such a view, meditation, and conduct are perfected. Então agora a frase inteira. Com uma visão que não tem ponto de referência, meditação que não tem modo de cognição, e a conduta suprema que não tem modificação, assim, visão, meditação e conduta são aperfeiçoadas. The ground of great primordial liberation. Here we have ground, path, and fruition. The ground of great primordial liberation, the path of great natural rest, and the fruition of great natural liberation are merely nominal divisions, for they are of one essential nature. Então, a base da grande liberação primordial, o caminho do grande repouso natural e a fruição da grande liberação natural são meramente divisões nominais, pois têm a mesma natureza essencial. So from the perspective of pristine awareness, they are of one essential nature, which means they're simultaneous. Do ponto de vista da lucidez prístina, elas têm a mesma natureza essencial porque elas são simultâneas, base, caminho e fruição. Which means from the perspective of pristine awareness, you never were a sentient being. O que significa que da perspectiva da lucidez prístina, nós nunca fomos seres sencientes. So that sentient being didn't need to achieve enlightenment. Então, o ser senciente não precisa atingir a iluminação. Because it never existed in the first place. Porque ele nunca existiu desde o início. So it's a tiny bit, this is a distant analogy, but it's a tiny bit like waking up from a dream in which you were a corrupt policeman living in Brooklyn. Então, é mais ou menos como você acordar e lembrar que teve um sonho que você era um policial corrupto que vivia no Brooklyn. And then you wake up. E daí você acorda. And you don't think, oh, how can I free that corrupt policeman in Brooklyn? May you be free, may you achieve enlightenment. Aí você fica pensando, como é que eu posso liberar aquele policial corrupto do Brooklyn? Como ele pode atingir a iluminação? May I never be a corrupt policeman from Brooklyn ever again. Que eu nunca mais seja um policial corrupto do Brooklyn. There never was a corrupt. There were other ones, but not you. You were never a corrupt policeman in Brooklyn, so you don't worry about it. Você nunca foi o policial corrupto do Brooklyn. Outras pessoas são, mas você não. Então não se preocupa. You may have dreamed you were, but you never were. Você pode ter sonhado que era, mas você nunca foi. So all you needed to do was not uncorrupt the policeman, but just wake up. Mas você não precisa fazer com que o policial não seja mais corrupto, você só precisa acordar. So all the qualities of the ground, path, and fruition are perfected from the perspective of path awareness, already complete from the perspective of ground pristine awareness.
Então, assim, todas as qualidades da base do caminho da fruição são aperfeiçoadas do ponto de vista da lucidez prístina do caminho, mas sempre foram completas do ponto de vista da lucidez prístina da base. The next sentence really summarizes an utterly core theme, a core theme of Dzogchen view altogether. Então, a próxima frase, ela resume o tema essencial do Dzogchen. And that is that the three kayas are already completely present in your own pristine awareness now. Então, é o seguinte, os 3 kayas, eles já estão completamente aperfeiçoados na nossa consciência agora. They're not to be achieved, you just have to reveal them. A gente não precisa alcançar, a gente só precisa revelar. You reveal them by identifying your own pristine awareness. Você revela identificando a sua própria lucidez prístina. And by recognizing the empty essential nature of your own pristine awareness, you recognize that as Dharmakaya. E você reconhecendo a natureza essencial vazia da sua própria lucidez prístina, você reconhece a lucidez prístina como Dharmakaya. By recognizing the unborn natural luminosity of your pristine awareness, you recognize that as Sambhogakaya. Quando você reconhece a luminosidade natural, não nascida da sua lucidez prístina, você reconhece como Sambhogakaya. And when you direct the light of your awareness to the world of phenomena, the all-pervasive compassion that emerges from your pristine awareness, that's Nimanakaya. E quando você dirige a lucidez prístina para todos os fenômenos e a compaixão que tudo permeia surge, você reconhece então como Nirmanakaya. So in his words he states, the originally pure essential nature of pristine awareness is the Dharmakaya. The spontaneously actualized manifest nature is the Sambhogakaya, and the all-pervasive compassion is the Nimanakaya. So all 3 kayas are perfected or complete in pristine awareness. Então, a natureza essencial, originalmente pura da lucidez prístina é o Dharmakaya, a natureza espontaneamente manifesta é o Sambhogakaya e a compaixão onipresente é o Nirmanakaya. E assim todos os 3 kayas são aperfeiçoados ou completos na lucidez prístina. Self-emergent pristine awareness is the essential nature of the 3 jewels. So this is truly taking refuge in the nature of existence. A lucidez prístina autoemergente é a natureza essencial das 3 joias. Então isso é verdadeiramente tomar refúgio na natureza da existência. If the Tathagata Garbha, pristine awareness, if this is the womb from which all the Tathagatas, Buddhas emerge, then it's also that from which the Buddha, Dhamma and Sangha emerge. It's their essential nature. Então, se Tathagata Garbha é que a lucidez prístina é o ventre de onde todos os Budas surgem, então os Buda, Dharma e Sangha também surgem da lucidez prístina. So you recall that pristine awareness itself is ultimate bodhicitta in Dzogchen. Então lembra que no Dzogchen a lucidez prístina é a bodhicitta absoluta. So since pristine awareness, liberates into the equality of samsara and nirvana, it perfects ultimate bodhicitta. Uma vez que libera na igualdade de samsara e nirvana, ela aperfeiçoa a bodhicitta absoluta. And so now we see how all of the 6 perfections are all perfect already in pristine awareness. E aí agora a gente vai ver como que as 6 perfeições já são perfeitas na lucidez prístina. But now there's a bit difference in the way words are used in Tibetan, Sanskrit versus European languages. E agora vai ter umas diferenças aqui da forma como as palavras são usadas no tibetano e no sânscrito com relação às línguas europeias. Come back to the ground, basic Buddhist psychology. A gente vai voltar para a base da psicologia budista. Among the 11 virtuous mental factors, Entre os 11 fatores mentais virtuosos, one as I recall is non-hatred. um deles é o não ódio. Well, non-hatred isn't just the absence of hatred, otherwise this glass of water would be non-hatred. There's no Então, hatred there. o não ódio não é só a ausência de ódio, porque o copo de água também podia ter esse fator aí de não ódio. But the way the word is used is non-hatred refers to the antithesis of hatred, which is loving kindness. Mas o jeito que essa palavra não ódio é usada é como se fosse a antítese do ódio, que é a bondade amorosa. Non-attachment is not just the absence of attachment, it's the antithesis, it's generosity. Não apego não é só a ausência de apego, mas é a antítese, que é a generosidade. So then we bring that, because this is done there in elementary school, we bring that to the use of words here. Então agora a gente traz isso para o uso das palavras aqui. Non-grasping
is generosity. Então, não fixação é generosidade. The antithesis of grasping is generosity. A antítese de fixação é generosidade. This is grasping. This is non-grasping. But that's not just an empty gesture. It's giving. Então, isso aqui é fixação, isso aqui é não fixação. Mas não é um gesto vazio, é como dar. Non-confusion is ethical discipline, which means non-confusion is discerning awareness what is ethical, what is non-ethical. A não confusão é disciplina ética, quer dizer, a discriminação entre o que é virtuoso e o que não é. So it's not being not judgmental, it's being brilliantly discerning. Não é não é um não julgamento, mas é um discernimento brilhante. Non-changing is patience. O não alterar é paciência. Patience, of course, reacts. Impatience reacts A impaciência reage in a volatile fashion, de uma forma volátil. maintaining that calm, that composure, that ease. That's perfection of patience. Manter a calma, o centro é a perfeição da paciência. It's generally not possible for people with lower degrees of realization to evaluate those of higher realization. Geralmente não é possível para as pessoas que têm pouca realização avaliar aqueles que têm uma alta realização. There's an asymmetry there. Tem uma assimetria aí. It's much easier for people with higher realization to evaluate those with lower realization. É mais fácil uma pessoa de grande realização avaliar uma pessoa de pouca realização. Brilliant physicists, for example, can evaluate physicists who are not at that level. Físicos brilhantes são capazes de avaliar os físicos que não são tão brilhantes. But non-brilliant physicists don't really know what it's like to be a brilliant physicist. Mas um físico que não é brilhante não sabe mesmo como é que é ser um físico brilhante. Nevertheless, if we're seeking, for example, a spiritual mentor or a guru, we don't do so without discernment. We don't do like children. Oh, he has a nice beard. I think I'll take him. It has to be based on discerning intelligence and evaluating, is this teacher's teaching, the Lama, whoever it is, who calls himself a Lama, maybe he doesn't, are their teachings authentic? Right? Are they authentic? Is the Lama's conduct compatible in accordance with the teachings that he or she is giving? We can evaluate, we can observe that. And then very personally, when I go to a certain Lama teacher and I receive teachings, I practice, are they beneficial? Is there good chemistry? Is it really helpful? Is the medicine helpful? It's very personal. These are things we can evaluate. We should evaluate. Então, quando a gente está buscando um professor, um guru, a gente não consegue avaliar, né? Porque a gente está abaixo. Mas tem coisas que a gente pode olhar. A gente não vai se aproximar de um guru como de uma forma ingênua, assim como uma criança que fala assim, ai, que barba linda que ele tem, vou ser aluna dele. Não vai ser assim, né? A gente tem coisas que a gente pode avaliar. Então, a primeira coisa que a gente pode avaliar é se os ensinamentos que ele está trazendo são autênticos. Isso a gente pode avaliar. Outra coisa que a gente pode avaliar, a conduta dele, ela é condizente com os ensinamentos? E uma outra coisa muito pessoal, as coisas que ele fala, os ensinamentos que ele dá são benéficos para mim, de uma forma muito pessoal. Então, essas coisas a gente pode avaliar com discernimento. It's widely known in Buddhism, especially Tibetan Buddhism, that one of the criteria of spiritual maturation is imperturbability. É bem conhecido na tradição budista que uma das qualidades da realização é a imperturbabilidade. It's not to say that highly realized people don't have a wide array of emotions. They do. Não quer dizer que as pessoas altamente realizadas não têm emoções, uma grande variedade de emoções. Elas têm. They may manifest sadness. Elas podem manifestar tristeza, ferocity, ferocidade, and so forth. Wide variety. Uma grande variedade. But when adversity strikes, the more spiritually mature one is, the more imperturbable. You get less and less upset. You just deal with it. Mas quando uma adversidade chega, a pessoa com maturidade espiritual, ela não se perturba, ela simplesmente lida com aquilo. So non-changing is imperturbability. Então, como é que está aqui? Non-changing? Não alterar é imperturbabilidade. Or, to put it positively, maintaining one's composure. Manter a calma,
de uma forma positiva. Non-striving is enthusiasm. O não esforço é entusiasmo. Striving is what the sentient being's mind does, striving for something one hasn't achieved. Here, you're resting in Rigpa, there's nothing to strive for. Esforço é uma coisa que a mente humana faz, ela tenta buscar uma coisa que ela não tem. Mas aqui está em Rigpa, não tem que buscar nada, não tem esforço. Non-meditation is meditation. A não meditação é meditação. And non-erring, which is discerning intelligence, is wisdom. E não errar, o que é inteligência discriminativa, é sabedoria. Non-erring is knowing reality as it is. That's wisdom. Não errar é conhecer a realidade como ela é. Isso So é the six sabedoria. perfections are simultaneously perfected. Portanto, as 6 perfeições são simultaneamente aperfeiçoadas. So now, if you're wondering who's my guru, who's my guru? Agora, se você estiver procurando, quem que será que é meu mestre? Quem que é meu guru? Dudjom Lingpa gives you advice. O Dudjom Lingpa vai te dar um conselho. Take the Dharmakaya Samantabhadra as the guru. Tome o Dharmakaya Samantabhadra como guru. Maybe manifesting as Lama Samden. Talvez ele se Or as manifeste Dalai Lama, como Lama or Samden, ou Dalai Lama. Ou Samantabhadra can manifest in all kinds of ways, but who is your guru? Samantabhadra. Samantabhadra pode se manifestar de várias formas, mas quem que é o seu guru? Samantabhadra. I've been listening to Dharma for a long time. Not once has Samantabhadra ever engaged in any sexual scandal. Ele já tem estudado o Dharma há muito tempo e tudo mais. Ele nunca viu o Samantabhadra se envolver em escândalo sexual. Sometimes people do. As pessoas às vezes fazem isso. We respond with compassion. E aí a gente responde com compaixão. But if your guru is Samantabhadra, no worries. Mas se o seu guru é Samantabhadra, você não precisa se preocupar. He has only one partner and he's completely content. Ele tem uma parceira só, ele está super satisfeito. He's not in union with Samantabhadra and saying, oh, but she looks pretty good. Ele não está lá em união com Samantabhadra olhando pro ladinho, assim, dando uma olhadinha. Fugidinha. So take the Dharmakaya Samantabhadra as the guru, combine as one the essence of all the myriad peaceful and wrathful jinas, and devote yourself to that essence as your personal deity. Unifique a essência de toda a miríade de jinas pacíficos e irados e dedique-se a essa essência como sua deidade pessoal. So he's looking at the 3 roots, the Lama, the Yidam, and the Kandroma, or Dakini. Ele está olhando para as 3 raízes, o Lama, o Idam e a Kandroma ou a Dakini. So your Lama is Samantabhadra. Então, o seu Lama é Samantabhadra. Your Yidam, or personal deity, is the essence of all of them. A sua deidade pessoal, o seu Idam, é a essência de todas elas. And in terms of your Dakini, then non-dually combine all the Dakinis of the absolute space of primordial consciousness within the sky of Samantabhadri, the personification of absolute space of phenomena, which is absolute space itself. And that's your Dakini. Em seguida, unifique de modo não dual todas as Dakinis do espaço absoluto da consciência primordial no céu de Samantabhadri, que é o próprio espaço absoluto. So when you rest in pristine awareness, you're entering the womb that is the Tathagata Garbha. Então, quando você descansa, repousa na lucidez prístina, você entra nesse ventre que é Tathagata Garbha. You're entering the ground of being from which all the Buddhas emerge. Você entra nessa base do ser de onde todos os Budas emergem. So since this, resting in pristine awareness, is entering her womb, Samantabhadri, the mandalas of deities and mantras, all the mandalas without exception, are perfected while combined as one within the Sharpvajra. Uma vez que isso é, então, repousar na lucidez prístina, entrar em seu ventre, as mandalas de deidades e mantras, todas as mandalas sem exceção, são aperfeiçoadas quando unificados dentro do Vajra Cortante. In the essential nature of pristine awareness, devoid of activity. Na natureza essencial da lucidez prístina, desprovida de atividade. Bear in mind that always means pristine awareness is devoid of all the activity of body, speech, and mind of a sentient being. Então lembra que a lucidez prístina é destituída, desprovida de qualquer atividade de corpo, fala e mente de um ser senciente. And is perfect and complete in terms of all the 4 modes of enlightened activity of the Buddhas, pacifying, enriching, powerful, and ferocious. E ela é completa de todas as atividades iluminadas de um Buda, pacífica, irada, de enriquecimento e de pacificadora. Finished? Yes. Therefore, this point is of profound significance and is very potent. Portanto, esse ponto é de profundo significado e é muito potente. Finally, the greatness of individuals who realize this.
Por fim, a grandiosidade dos indivíduos que obtêm essa realização. The text reads, sentient beings under the domination of the maras of ignorance and mental afflictions are distinguished from the very instant they make manifest the perfect enlightenment of omniscience, and they become fields of merit for sentient beings, including gods. Seres sencientes sob o domínio dos maras da ignorância e das aflições mentais são diferenciados desde o instante em que manifestam a perfeita iluminação da onisciência e se tornam campos de mérito para seres sencientes, incluindo deuses. Whenever I read this, I recall in Shantideva's Bodhisattva discussion of first generating bodhicitta. And he says, I paraphrase only, he said, in the very instant that you, as a sentient being, develop bodhicitta, in that instant, you become bodhisattva. And then you become an object of reverence to all the bodhisattvas, an object of refuge for all sentient beings. In that instant, relative bodhicitta. This is ultimate bodhicitta. Então, quando ele lê isso aqui, ele sempre se lembra do capítulo de Shantideva, do ponto que Shantideva, no Bodhisattva, descreve o instante em que o ser, ou uma pessoa, um praticante, desenvolve a bodhicitta relativa. Naquele momento, ele se torna objeto de reverência, se torna um bodhisattva, né? Então, ele se torna um objeto de reverência de todos os bodhisattvas e um objeto de refúgio de todos os seres sencientes, aquela natureza bodhicitta relativa, e aqui é absoluta que ele está falando. So for his commentary he writes, this is how woeful sentient beings under the domination of the maras of karma and mental afflictions in the dark gloom of ignorance within the terrifying prison of samsara are distinguished and ennobled such that their mind streams are no longer as they were before, from the very instant that they encounter their own face as the pristine awareness of the nature of existence. Então é assim que os seres sencientes angustiados sob o domínio dos maras do karma e das aflições mentais, na escuridão sombria da ignorância, dentro da prisão aterrorizante do samsara, são diferenciados e enobrecidos, uma vez que seus fluxos mentais não são mais como eram antes, desde o instante em que reconhecem sua própria face como a lucidez prístina da natureza da existência. From that time forward, they make manifest only the level of the perfect enlightenment of omniscience without ever reverting to inferior or false paths. Desse momento em diante, eles manifestam apenas o estado da perfeita iluminação da onisciência, sem jamais retomarem caminhos inferiores ou falsos. In the meantime, as they're on the path, they become sublime fields of merit, fields of devotion, of refuge, and so forth, for sentient beings, including gods, to accumulate merit. Em vez disso, eles se tornam campos sublimes para seres sencientes, incluindo deuses, para a acumulação de mérito. This concludes the second phase of the Vajra. Isso conclui a segunda fase do Vajra Cortante. And we did that in one day. Nós fizemos isso em um dia. It may take you a little bit longer to realize it. Pode ser que leve um pouquinho mais de tempo para realizar. Talvez. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam Mestre em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto,
seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes daqueles em guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam as suas vidas ser longas, e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aqueles que derramam uma grande chuva de amor sobre os seres em terras distantes e sustentam-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos do Buda como o sol e a lua. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Quem lobe Sum rin lo che zan ling sa sun cha pa droju cho sum nan wa da mi drau do sum gele cho. I'll see you at 7:40. 40.